Agora sim. Boa noite. Pedi desculpa ali pela propaganda, mas o meu Netflix é daquele mais barato, entendeu? Então passa a propaganda no meio. Eu não sabia, fiquei sabendo agora. Esse é um capítulo de uma série chamada The Chosen. Não sei como é que pronuncia direito. A gente passou esse capítulo no OCA agora sexta-feira e nós vamos fazer um esquema bem legal no OCA, que é estudar a Bíblia a partir da série. Então a gente vai assistir a série e depois da série a gente abre a Bíblia, procura o texto na Bíblia e vê o que é Bíblia e o que é encenação, né? Então essa série aqui ela é muito boa, mas é claro que há ali também uma licença poética ali de ligar os fatos. Mas ela é sensacional, é uma série muito boa, como vocês viram aqui. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, no capítulo 2, na verdade. Marcos, capítulo 2. O título desse episódio é Compaixão Indescritível. Ele vai trabalhar a cura de um leproso e depois ele vai trabalhar esse milagre também do paralítico que nós acabamos de ver aqui. Então, Marcos 2, capítulo 1, ele vai dizer assim: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia dele que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do outro lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei estavam ali sentados, pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: Nunca vimos nada igual. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, pela salvação que nós temos em Ti e a cura que nós temos em Ti, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que Tu fale aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, compreender, ó Deus, o Teu chamado para nós como igreja, Pai, o Teu chamado para nós, ó Deus, como Teus discípulos, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu gosto muito dessa passagem. Eu sempre falo aqui na igreja que tem algumas passagens bíblicas que eu acabo compartilhando seguidamente aqui na igreja. Aumenta mais um pouquinho. Seguidamente aqui na igreja. Essa é uma delas. Eu gosto muito desse fato bíblico, desse milagre de Jesus, pela maneira com que ele é construído, na maneira com que ele acontece. Pelo fato de, não sei se você reparou nas canções que nós cantamos hoje, que nós louvamos a Deus hoje, todas elas mostram
um querer em ser. Por exemplo, a última canção fala que Deus, né, que eu seja os teus pés e as tuas mãos, né, nos colocam como instrumentos de Deus nesse mundo. Para mim, se tivesse que escolher uma passagem bíblica, eu sei que tem textos bíblicos que vão falar da igreja de maneira bem explícita, assim com palavras, mostrando a razão, o objetivo da igreja. Tem vários textos, principalmente nas cartas, mas essa passagem, ela desenha para nós o mover da igreja e o mover de Deus. Como que nós, como igreja, nós devemos nos mover nesse mundo. Hoje a gente vai encerrar essa série Mover, e a gente vai seguir falando durante o ano sobre mover. Eu acabei essa série foi para outro lado. Meu objetivo era ir para um lado na série, e Deus acabou levando para outro lado. E mais para frente a gente vai voltar. E agora, a partir de hoje, a gente vai começar a falar sobre igreja. Semana que vem a gente começa uma nova série falando sobre a igreja. O que Deus espera de nós como uma igreja. E esse texto, e eu gosto muito do filme, eu gosto muito de um teatro, quando ele dá vida ao texto. Algo que eu falei para os adolescentes, é muito normal, é muito comum. Quando você vai estudar o texto e você vai passar para a igreja, você vai passar a aprender e vai aplicar, às vezes a gente imagina algumas situações. Por exemplo, aqui no texto, quando a gente lê o texto aqui, a gente não sabe a história daquele aleijado ali, a gente não sabe a história daquele paralítico. Então a gente conhece, estudando profundamente, a gente sabe do contexto que tem de época da vida de um paralítico. Então o filme, a série, ela vai deduzir alguma coisa, ela vai criar ali uma situação para imaginar de onde teria vindo aquele paralítico ali. O que nós sabemos que no contexto da época, um paralítico ele não tinha vida. Pelo fato dele ser paralítico, muitos achavam que ele tinha uma maldição, que o deixou naquela situação. Ele não tinha como trabalhar, ele não tinha como ter renda, ele não tinha como ter condições, né, de sobreviver. Ele vivia geralmente nas beiras das estradas, as pessoas não chegavam perto, não se aproximavam dele, e ele vivia à mercê de esmolas, que fosse dado para ele ali, para ele sobreviver. E é muito bonito a forma com que se constrói esse fato. E é sempre a reflexão que eu gosto de fazer sempre aqui nessa história, que cada um aqui possa refletir quem você é naquela história. Ali nós temos vários personagens ali. E interessante que a maior parte deles ali representam de alguma forma a igreja. Entenda isso. Ou de uma maneira correta ou de uma maneira errada, equivocada. Aqueles que começaram a discutir ali no filme, aqui no texto nós vemos ali, que começaram a questionar quem que Jesus estava falando, qual é a autoridade que ele tinha, né? Os mestres da lei, como diz aqui no texto bíblico, os fariseus, que estavam questionando, quem és tu para fazer isso? Eles eram a igreja da época, eles se achavam os conhecedores da palavra de Deus, eles exigiam o cumprimento da lei das pessoas, algo que nem eles mesmos conseguiam fazer, cumprir. Então eles se achavam detentores da palavra de Deus. E ali também nós temos uma multidão que está querendo conhecer quem é esse que cura, que fala do reino de Deus, aquele que faz milagres. Eu acho legal a forma que a série vai desenhando as coisas, né? Vocês viram ali o Mateus com um bloquinho de anotações, né? Se você não sabe, Mateus, logo depois desse episódio, ele é chamado por Jesus para ser um discípulo. Ele era um publicano, ele era odiado pelo povo porque ele cobrava impostos do povo e entregava a Roma. E ele é um dos que escreve, um dos seus evangelhos, o Evangelho de Mateus, escreve acerca daquilo que aconteceu. O que nós vemos na palavra de Deus, e é replicado aqui num filme,
é fruto de testemunhos, de homens que viram e ouviram acerca de Jesus. Mateus, ele ouviu, ele viu ali, como a gente viu ali, e escreveu. E hoje nós temos aqui os evangelhos aqui, né? Hoje temos acesso aí à palavra de Deus já de uma maneira clara, traduzida, bonitinha, até no celular. Nós temos aqui relatos de homens que viram e ouviram. Nós não vimos, mas a palavra de Deus vai dizer que felizes são aqueles que mesmo sem ver, creem. Isso é muito bonito, né? Nós temos então a representação aqui de várias maneiras da igreja, né? Se você já participou aqui da igreja, do Conectar que nós fazemos aqui da igreja, Conectar são 4 encontros que nós fazemos aos domingos, algumas vezes ao ano. Em breve a gente vai abrir uma nova turma. A gente fala sobre o Evangelho, a gente fala sobre a nossa igreja. Eu compartilho um pouco ali do meu chamado e também de algumas questões que eu tive que conviver e lidar no decorrer da vida, da minha formação ministerial. E um dos momentos da minha vida, eu não queria, eu estava no seminário e não queria saber de igreja. Eu estava me vendo numa situação muito, muito complicada. Estava no seminário para ser formado um pastor, mas eu não estava suportando estar na igreja. Isso mexeu muito comigo, eu estava a ponto de abandonar tudo, desistir de tudo. E uma das coisas que eu questionava muito é porque eu olhava algumas ações no meio da igreja, eu visitava igrejas, eu frequentava a igreja e eu via algumas coisas movidas pelo ego do homem, pela vaidade do homem, a igreja sendo muitas vezes vista como um lugar onde as pessoas querem destaque, elas querem status, elas querem um cargo. Eu vi muito disso, de uma corrupção no meio da igreja, e até dando um mau testemunho acerca da igreja, e aquilo me doía. Eu não quero fazer parte disso, eu não quero. E Jesus, ele foi me moldando, ele foi me mostrando e me quebrando, mostrando também os meus erros, os meus pecados, e dizendo para mim assim: isso que você está vendo não é a igreja, a minha igreja. Eles estão distorcendo o que é a minha igreja e como deve ser a minha igreja. Igreja, eu consigo ver igreja, meus irmãos, quando eu vejo o movimento daqueles homens ali. Aquilo ali é igreja. Hoje em dia, além de muitos corromperem a igreja de Cristo, darem mau testemunho acerca da igreja de Cristo, movidos por vaidade, ciúmes, brigas, murmurinhos, brigas de poder, politicagem. Além disso, também a igreja é vista hoje como um lugar que você vai para consumir. Entendeu? Você é um ouvinte premiado. É como se você pagasse um ingresso. Tem muitos que acham que a igreja é um clube. Você vem e participa ali de algumas atividades e tal. Está se perdendo a essência da igreja. Nós estamos esquecendo que a igreja, ela representa, tem 2 analogias na palavra de Deus: igreja como corpo e igreja como família. Olha só que interessante, no corpo nós somos os pés, nós somos as mãos, e Cristo é a cabeça. Nós somos um organismo vivo que está a serviço de Deus nesse lugar. Aonde nós deixamos de lado as nossas diferenças, nós deixamos de lado as nossas vaidades, o nosso orgulho, e juntos nós fazemos o que aqueles homens estão fazendo ali. Estão levando pessoas até a presença de Jesus. Ninguém aqui tem poder para salvar ninguém. Ninguém aqui tem poder para curar ninguém.
O episódio anterior, que aparece ali no seriado, e aqui na palavra de Deus vai ter a cura de um leproso. Quando aparece o leproso, quando surge o leproso, os discípulos, eles estão dizendo assim, sai fora daqui, vai embora daqui, estão ali até pegando uma faca e tal. Eles estão ali apenas, colocando para fora a sua humanidade, o seu medo e o fato deles não saberem o que fazer. Jesus pega, afasta eles e vai e toca no leproso. O leproso era pior do que um paralítico. Eles achavam até o fato de estarem perto, respirando o mesmo ambiente, que eles fossem ser contaminados pela lepra, também como uma praga, algo muito ruim. A lepra naquela época não tinha cura, as pessoas eram afastadas da sociedade, elas tinham que morar muito longe. Até aqui na América do Sul tem alguns, agora não vou lembrar o nome do lugar, mas são lugares para leprosos. Tem alguns que até hoje existem, que eles estão localizados no meio da Amazônia, por exemplo, no meio de matas, são lugares afastados, porque aquelas pessoas são dadas como mortas, elas apenas se afastam para morrer aos poucos. E é uma morte muito doída, é uma morte terrível, porque elas vão perdendo literalmente o seu corpo, vai caindo aos pedaços. Esses homens, eles deixam de lado todo o seu ego, toda a sua vaidade, todo o seu conforto. Deixam de lado todo o seu conforto, deixam de lado até o seu próprio prazer de estar ali e querer ouvir também Jesus, querer também algo para si. A igreja também, infelizmente, ela é vista hoje como um lugar que você vai para receber algo de Deus. Saiba que Jesus, ele chama não ouvintes, ele não chama admiradores, ele chama trabalhadores. Você sabia disso? O chamado de Deus para a igreja é de trabalhadores. Ele mesmo vai dizer que a seara é imensa. Os campos aí estão prontos para a colheita. Mas precisam o quê? Trabalhadores. O ministério de Jesus para a igreja não é feito com os anjos, é feito conosco. Isso é um privilégio de Deus para nossas vidas. Nós somos os pés e as mãos de Jesus aqui nesse lugar, aqui nesse tempo, nós somos a igreja. A igreja é um corpo, um organismo vivo que está a serviço de Deus. Às vezes nós reduzimos muito o fato de ser igreja. Achamos que é só no domingo. Domingo a gente senta aqui, ouve uma mensagem, reflete, às vezes somos constrangidos, choramos e tal, e saímos ali fora e deu, tchau, até domingo que vem, como se fosse algo para bater o ponto. Meus irmãos, igreja é muito mais do que isso. Igreja, ela está sempre vivendo. Nós temos sempre que viver em comunhão, orando um pelos outros, juntos. Nós devemos pegar cada um parte daquela maca ali e ir atrás daqueles que estão perdidos, aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam ouvir sobre a salvação, aqueles que precisam conhecer a Jesus, ver o Jesus revelado, aqueles que precisam entender e ver que há esperança, há uma esperança viva. Há uma esperança viva. Eu não sei você, mas quando eu estava assistindo a primeira vez, e hoje de novo, o legal da arte, o legal do audiovisual é que ele trabalha também com as nossas emoções. Cara, quando você vê aquele paralítico descendo, aquela tensão naquele ambiente, um dos discípulos ali vira, é para isso que nós estamos aqui. E aquele paralítico vai descendo, Jesus encara aquela falsa igreja, aqueles que estavam ali só para complicar. E Jesus se vira ali, olha para aquele paralítico. Eu confesso para você, eu fiquei emocionado, eu fiquei impactado. Porque uma das coisas muito legais que eu tento fazer, acredito que você também, quando eu estou lendo a palavra de Deus, é tentar se imaginar naquele dia, naquele momento.
E eu digo outra coisa para vocês, o nosso erro muitas vezes é achar que o que Jesus fez, já acabou. Meus irmãos, o nosso Deus ainda existe e permanece no nosso meio, permanece em nós. Ele quer nos usar, Ele quer fazer a sua obra através da nossa igreja, através de nós, através do corpo. Só que muitas vezes nós não queremos o compromisso, nós não queremos o trabalho, nós não queremos sair do nosso conforto, nós não queremos deixar de lado as nossas diferenças, nós não queremos pegar a mão no arado, nós não queremos investir no reino de Deus, nós não queremos nos comprometer com o reino de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Sempre a igreja é algo visto como um peso, ou é colocado na nossa vida como um momento da sobra. Se der, eu vou. Se der, eu contribuo. O engraçado é que muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam. Nós queremos, sim, que o reino de Deus avance, que a nossa igreja aqui possa expandir. Mas nós não queremos nos comprometer com isso. Apenas queremos ali ficar olhando ali como se fosse um cinema. Tomara que tudo dê certo. E parece que nós estamos cegando os nossos olhos e fechando os nossos ouvidos para o chamado de Deus. Quando Deus nos dá uma missão aqui nesse lugar, quando Deus nos dá uma missão aqui, nós como igreja, e toda a igreja de Jesus reunidas aqui nesse mundo, quando Deus dá algo, não é porque Ele vai mandar as condições, muitas vezes Ele já mandou as condições, já deu, só que nós não queremos investir no reino de Deus, nós não queremos comprometer o nosso tempo, nós não queremos investir parte do nosso fôlego, do nosso tempo, nós não queremos ofertar, nós não queremos dizimar, é sempre algo complicado, é sempre algo difícil de tocar. Parece que a gente não pode falar acerca de tempo, a gente não pode falar acerca de compromisso, a gente não pode falar acerca de investimento. É sempre delicado falar sobre a missão da igreja aqui nesse lugar. Mas sabe por que é complicado? Porque toca na nossa ferida. Hoje nós vamos ceiar. A ceia, ela é a marca do cristão. Uma das grandes coisas que a ceia é a marca do cristão. Quem ceia é que deu já o seu testemunho público, já foi às águas, e está ceando ali porque está dizendo, eu estou ceando porque Deus tem parte comigo. Nós adoramos que Deus tem parte comigo. E a nossa parte com Deus? Aí é sempre tocar na ferida. Estava lá em São Gabriel, no começo de ministério, pregava para... Era uma família, mas uma família era uma pessoa. Essa era a igreja que nós chegamos lá, a Pri lembra bem. Essa era a igreja. Imagina, todo domingo, olha, a média ali era 3 pessoas, 4 pessoas. Às vezes era uma pessoa. Nunca vamos esquecer, a irmã lá, que era a única membro, me levou um visitante, ainda veio falar assim para mim, pastor, trouxe uma visitante para nós aí. É motivo de festa para nós, não tem uma visitante aí. Mas pastor, cuida que o senhor vai falar, pelo amor de Deus. Cuida, pastor, cuida. A gente não pode mandar ela embora. A gente não pode assustar, pastor. Fala coisas boas, pastor, fala coisas bonitas. A gente precisa agradar. Minha irmã, o meu compromisso não é com a senhora, o meu compromisso não é com essa irmã que está chegando, nem é irmã ainda. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Nem que para isso eu fique pregando aqui para as paredes. Mas Deus ele foi muito bondoso comigo. Desde o tempo que eu fiquei lá, pelo menos uma pessoa tinha. Ficamos lá 1 ano e meio pregando. Pelo menos um tinha ali sentado ali. Meus irmãos, o nosso compromisso é com Deus. Nós queremos que Deus, cantamos, as músicas que fazem sucesso, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com tudo, Será? Será que Deus pode realmente fazer tudo isso? Será que nós temos esse comprometimento com o reino de Deus? Trabalhei com jovens muito tempo no Estado. Muito tempo no Estado, uma coisa que me irritava, isso é complicado, me irritava demais. E um dos dias foi a gota d'água para mim.
Chegou um camarada lá, pai de um adolescente. O problema nunca é os adolescentes, às vezes é os pais. Nunca é os juniores, é os pais. Foi um adolescente, um pai levar o filho lá. Chegou com um carrão lá, carrão caro pra caramba, todo bonitão, relojão e tal. Estava discutindo com a menina lá, uma das recepcionistas lá, porque estava sendo cobrado R$5 a mais. Por causa de uma multa do atraso que ele sabe que estava atrasado lá, a mensalidade lá. R$5. Eu fiquei indignado com aquilo. Pô, meu amigo, você está sabendo, meu amigo, que esse lugar aqui é feito de voluntários que estão pagando para estar aqui, para servir a vida do teu filho. Você sabia que isso aqui não é um simples pagamento, você está investindo no reino de Deus e na vida do teu filho. Muitas vezes nós queremos que o reino cresça, nós queremos usufruir das coisas do reino, mas não queremos fazer parte do reino. É sempre complicado. A gente gasta dinheiro em pizza, a gente gasta dinheiro em Coca-Cola, a gente investe o nosso dinheiro em vários lugares, e faça bem. Deus nos deu a vida para aproveitar, se deleitar dessa vida que mana leite e mel. Mas Ele também nos chama para fazer parte do reino. E por que investir no reino é algo doloroso? Às vezes para fazer um lazer com a família é uma alegria e tal. Agora para servir na igreja é um peso. É um peso, uma dificuldade, nunca sobra tempo. Meus irmãos, o chamado de Deus é para fazer parte. É para viver o reino, é para viver a igreja. Isso aqui não é um auditório. Por mais que a gente faça isso, invista aqui sempre do bom e no melhor, porque nós estamos a serviço de Deus e queremos receber as pessoas que não têm conhecimento de reino. Agora, quem é crente, assiste o culto debaixo da árvore, assiste o culto na chuva, não está se preocupando se o microfone está bom ou está ruim. O crente não está se preocupando com as coisas, ele está se preocupando quase com gente. O nosso negócio aqui é gente, é cuidar de gente, é cuidar de vidas. A gente vai ter um mês agora, o nosso mês agora, o que a gente gosta muito de fazer, né? Mas não é porque a gente gosta tanto da comida, né? Mas a gente sempre se junta aqui para comer algo, mas não é por isso. É porque ao se reunir, ao comer, nós estamos em comunhão e nós estamos cuidando de pessoas, conversando, ouvindo. Agora vai ser intenso esse mês, tem casais, tem mulheres, a gente vai voltar com o Barba. Os homens se preparem, a gente vai ter o melhor barba da história aqui. O melhor barba da história. Mulheres, não compliquem com seus esposos, mandem eles para cá. Eles vão chegar tarde em casa. Vai ser um momento agradável, vai ser um momento feliz de comunhão, de comida e tal. A palavra vai pegar fogo. Amém? Amém. As mulheres já têm outro esquema, as mulheres são muito organizadas, elas são todas setorizadas, né? Então, pois aí a gente fala sobre isso. As mulheres é outro nível, outro nível. Mas tem os GC, tudo isso tem um propósito. É servir na vida das pessoas. É servir na vida das pessoas. É fazer parte da vida das pessoas, é se comprometer com as pessoas. É dedicar o nosso tempo para ouvir, para falar de Jesus. É não se importar com as dificuldades. Vocês viram a dificuldade que eles tiveram? Eu acho que na série foi bondosa. Eu acho que é caro, né? Você pagar muita gente para fazer multidão, né? A não ser que você faça efeitos especiais ali para replicar as pessoas. Para mim tinha muito mais gente lá, filho. Ali foi bondoso aquilo ali. Ali é só para encenar ali, mostrar. Para mim o negócio foi punk. O outro crente lá que está com Jesus na casa. Isso aí pode ter acontecido, não está no texto, mas eu imagino que com certeza aconteceu. Está lá Jesus, está na casa dele. Vai acontecer ali um milagre na casa dele, Jesus ali, ele, está quebrando meu telhado, A gente está preocupado com isso, com o que nós estamos perdendo desse mundo. Vai ter negócio da igreja, nossa, aquele capítulo da novela, Pô, o Big Brother está bombando,
Nós estamos preocupados, nós estamos mais comprometidos com as coisas desse mundo do que com as coisas do reino de Deus. Não adianta você ajuntar, porque não vai levar para o céu. Não vale nada. Mas sabe por quê? Você sabe por quê que eu acho que nós temos essa atitude egoísta de pensar sempre no nosso, no que está ao nosso redor? Porque nós esquecemos de que um dia nós já fomos aquele paralítico. Nós já esquecemos que um dia nós já estivemos no lugar daquele paralítico. Eu não sei qual é a sua história de conversão, eu não sei qual foi o dia que você teve Jesus revelado a você. Mas a maioria das vezes, Deus usa pessoas para nos levar até Jesus. Você consegue lembrar como que você chegou até Jesus? Quem foram as pessoas que usaram ali, se entregaram ali para Deus para cumprir a obra na sua vida? Você consegue se lembrar desse dia? Nós esquecemos que um dia nós também não tínhamos vida, nós não nos movíamos, nos textos da nossa série, né? Porque nós só temos vida, nós só existimos e nós só nos movemos quando nós somos encontrados em Jesus. Só. Nós esquecemos que um dia também nós não nos movíamos. Nós esquecemos que um dia nós fomos carregados. Você já ouviu falar, né, que a nossa memória é muito curta, né? A nossa memória é um negócio impressionante, né? As coisas que marcam a nossa vida para ruim, nós não esquecemos. Nós temos a facilidade para esquecer aqueles momentos marcantes, né? Que de fato mudaram a história da nossa vida. Às vezes nós esquecemos que um dia também nós estávamos vagando na escuridão, perdidos nesse mundo. E um dia nós encontramos Jesus. E Ele fez um milagre na nossa vida. O maior milagre que acontece ali, é que não é a cura do paralítico. O maior milagre ali foi o perdão dos pecados daquele homem. Jesus curou aquele paralítico para mostrar quem ele era. Para mostrar que ele era o Filho de Deus e que ele tinha autoridade no céu e na terra para perdoar os pecados e para curar as pessoas. Nós esquecemos do maior milagre que Jesus fez nas nossas vidas. Ontem eu fui com a Pri, um amigo querido nosso, uma família querida nossa, eles foram empossados com pastores numa igreja em Alegrete, né? Nós fomos lá. E aí eu revi um amigo do tempo de acampamento, um amigo muito querido. Fazia um tempão que eu não via ele. E ele recentemente adotou uma criança. Ele teve uma menina, tiveram uma menina, ele e a esposa dele. E aí eles queriam adotar uma criança. E aí, até é interessante que eles estavam no processo de adoção e ela ficou grávida. Eles queriam só ter 2 filhos. Mas daí eles falaram, quer saber de uma coisa? Nós temos a gravidez e vamos seguir com o processo de adoção. É muito difícil, se você não sabe, o processo de adoção é demorado. Então, você entrou ali, você tem que ir até o final. E aí, ele estava me contando como foi adotar aquele filho. Aí estava passando uma criança, correndo, feliz da vida, um menininho de 7 anos, com toda a energia do mundo, você já pode imaginar, pulando assim na igreja, ele com todo orgulho, né, feliz, com os olhos felizes de um pai, né, falou, aquele ali é meu menino, ele ali é meu garoto. Ontem, essa semana, eu coloquei ele nos escoteiros. Mas sabe, Juninho, quando nós fomos pegar ele estava desnutrido, com fome. Ele foi abandonado pela mãe, a mãe é viciada em drogas, foi para longe, abandonou ele. O pai, ele foi assassinado, ele era bandido, e ele estava lá, chegou em casa com fome, totalmente desnutrido. Os dentes, ele perdeu vários dentes, ainda bem que é dente de
de leite, mas mesmo assim teve que fazer um tratamento para não atrapalhar os outros. Ele não conseguia se comunicar. A gente tinha uma dificuldade muito grande de se comunicar com ele não conseguia se comunicar com a gente, ele não tinha fala, não tinha... Muito trauma. Teve um dia que ele fez uma coisa de errado, aquilo marcou muito eu e minha esposa, e a gente não sabia como acalmar ele fez alguma coisa de errado, e a gente nem estava bravo com ele, mas ele começou a tremer, ficar num canto, e ele falava assim, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Depois nós fomos entender que ele sabia que tinha feito a coisa de errado, e ele não queria que nós o devolvíssemos, que a gente desistisse dele. Ele gostava muito de estar no nosso meio, ele gostava muito de ser nosso filho, ele não queria, pela falta dele, pelo erro dele, que a gente o devolvesse. Mas a gente foi amando esse garoto, a gente foi amando, ele é o nosso filho. Meus irmãos, não sei se você sabe, a palavra de Deus diz que Jesus, ele nos adota como seus filhos. Ele nos pega nesse mundo abandonado. Ele nos pega nesse mundo totalmente desnutridos, destruídos, sem uma razão para viver. Muitas vezes com traumas, com marcas que a vida vai nos deixando, o pecado vai trazendo a nós, e Deus vai lá e nos pega, nos dá uma nova maneira de viver, nos adota, mas nos chama de filhos, nos veste com novas roupas, nos traz para perto, e mesmo quando nós falhamos, quando nós pecamos, e temos medo de ser abandonados, Ele fala, não, meu filho, o meu amor dura para sempre, nada pode me separar. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus, o nosso Deus que dá a vida do seu próprio Filho ali na cruz por nós. Meus irmãos, nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer do que Deus fez por nós. Nós não podemos esquecer do que Ele quer fazer através de nós. Deus nos colocou aqui, nos deu dons, nos deu talentos, porque Ele quer que nós sejamos a igreja dEle, os pés e as mãos dEle aqui nesse lugar. Nós devemos investir o nosso tempo, nós devemos investir no reino de Deus, nós devemos nos comprometer, nós devemos querer fazer parte, devemos colocar nas nossas orações as pessoas que estão ao nosso redor, dedicar tempo, deixar os nossos medos de lado, conversar, querer cuidar de gente, querer estar a serviço de Deus. Deus nos dá a igreja, muitas vezes nós sabemos como fazer isso, a igreja serve para isso. A gente cria estratégias para poder chegar nas pessoas, levar as pessoas até Deus. Nós, aqui da igreja, eu já falei isso diversas vezes, nós temos objetivos bem claros. Conectar, crescer e servir. Conectar as pessoas com Deus e com a família, com o corpo. Conectar as pessoas. As pessoas vêm para cá achando que elas vão assistir algo. Nós estamos ali orando, intercedendo por elas, para que Jesus seja revelado, para que Jesus quebrante o coração. Elas acham que estão participando de um almoço, estão participando de um café, mas nós queremos o quê? Que Jesus fale. Nós queremos pregar Jesus. Nós queremos ser usados por Jesus na vida das pessoas. Essa deve ser a nossa alegria nesse mundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É sensacional, é muito bom quando nós fazemos parte do plano de Deus na vida das pessoas. Não tem preço que pague. Tem preço que pague. Você vê uma pessoa chegando até Jesus, e você, se bobear, quando você fez parte, foi um dos que carregou, é muito legal isso. Você vê uma pessoa conhecendo Jesus,
deixando para trás a vida que ela achava que era certa, mas ela viu, não, essa vida aqui não está me levando para Jesus, eu quero me mover no caminho que é de Jesus, eu quero servir a Deus. Isso é muito legal. Que possa fazer parte das nossas orações, que nós possamos colocar em prática o nosso mover, que nós possamos nos mover como igreja na vida das pessoas. Tem muita gente aí, meus irmãos, tem muita gente aí. Deus nos dá pessoas para cuidar a partir do tanto que nós nos comprometemos. Deus, se tu vai ler o livro de Atos conta acerca da igreja. O Espírito Santo de Deus vai acrescentando as vidas para serem cuidadas pela igreja. Não pegou e jogou um monte de gente de uma vez só lá, sabe por quê? Porque a igreja daquela época não ia dar conta das pessoas. Deus manda pessoas para cuidarmos à medida que nós estamos preparados para cuidar. Saiba disso. Saiba disso. Deus já tem nos dado vidas, Deus já tem nos dado pessoas para cuidar. E Ele vai enviar mais. E vai nos usar para resgatar mais pessoas. Mas para isso nós precisamos estar comprometidos com Ele. Amém? Vamos orar?